coragem transforma. Em alguns momentos da nossa vida que a gente precisa de coragem para modificar coisas que não fazem mais sentido, que não estão mais no lugar onde deveriam estar, percebe? E aí, nesse momento, a gente precisa querer mudar, a gente precisa identificar o que precisa ser mudado e o que mais, Fê? É o famoso eu queria querer, né? Já ouviu isso, não? Eu queria querer. Eu queria querer, eu queria poder fazer isso, mas não faz. Falta exatamente a coragem, né? É o medo que trava, né? Eu gosto muito nas sessões, eu trago muito esse exemplo do urso. Não sei se você já usou isso daí. Eu trago muita história, assim, porque eu acho que facilita para a pessoa poder compreender. Mas eu falo muito que o medo ou paralisa ou faz a pessoa correr o mais rápido possível, né? Você tá lá numa floresta, né? Aquele breu, tudo, de repente você vê um urso. Das duas, uma. Ou você paralisa e o urso vem até você, ou o medo te transforma num Usain Bolt da vida que você vai correr horrores para poder se livrar, né? E aí... Ou você luta com o urso. Ou pode lutar com o urso. Ou você enfrenta o urso. Ou enfrentar o urso também. Para mim, ter coragem... Olha que, para mim, ficou estranho, né? Para mim, ter coragem... Para mim, vírgula, tá? Para mim, ter coragem é a gente enfrentar, é a gente encarar o que está acontecendo. Porque geralmente a gente se esconde do urso ou a gente se transforma em outra coisa sem se dar conta de que o urso estava lá. Então, não sei, tô usando aqui sua história para refletir junto. Mas acho que é uma boa reflexão isso, porque será que também a gente não precisa refletir, Mari, para ver se vale a pena a gente enfrentar o urso? Tem o tempo certo. Eu acho que sim. Tem situações que você tem toda a razão. Será que a gente tem força o suficiente ou técnica o suficiente para poder enfrentar o urso? Será que também não é coragem também a gente poder esperar o tempo certo para enfrentar o urso? Com certeza, com certeza. Quando eu disse isso, eu já estava pensando no seu tempo, né? Não, cada um tem um tempo diferente, sim. Eu acho que tem o tempo certo de querer. É interessante, porque a gente quer, aí depois a gente entende o que a gente quer, e aí tem todo esse processo, né? Eu tenho condições de querer isso nesse momento, ou que a gente falou no primeiro episódio, que é a diferença entre movimento e ação. Uma coisa é, eu quero algo, então já surgiu aqui um movimento de querer alguma coisa. Agora, a ação de modificar, ela exige um pouco mais. E aí eu concordo com você que cada um tem o seu tempo e talvez esse tempo nem chegue, porque cada um tem o seu nível de evolução momentâneo, né? Uma vez uma outra história também muito boa, assim, que eu gosto de contar, perguntaram, né, para um senhor o que mais causa medo nele, né? E aí respondeu para ele, é olhar para trás da minha vida, estar num leito de morte e eu realizar uma reflexão, ver o filme da minha vida passar e eu perceber que eu deixei de aproveitar algumas coisas, deixei passar oportunidades, deixei coisas para trás, não fiz coisas que eu gostaria de ter feito, né? E isso a gente fala muito sobre, né? Tá muito relacionado com a coragem transforma, né? Que tá relacionado também com transição de carreira. Sim. Porque a transformação, ok, a gente precisa ter coragem para transformar tudo aquilo que não faz mais sentido na nossa vida, certo? Que pode ser um relacionamento que está ali encalhado. Existe um termo muito interessante, que aí dá um outro episódio aqui, que é o divórcio cinza. Você já ouviu falar? Que a gente fica naquela ideia do divórcio que não se concretiza. Então, ele tá ali, mas não tá. Então, eu não tô entregue. Parece que eu tenho uma pessoa do meu lado, que não está do meu lado, e eu não... sabe aquela decisão que não é tomada e, ao mesmo tempo, ela tá... Parece que a gente está esperando para tomar uma decisão que nunca acontece. Ou deixa... Nossa, isso é muito... Ou deixa para o outro tomar uma decisão por mim. Isso é maravilhoso, né? Pois é. Né? Deixa para o outro. Inclusive, isso acontece também em transição de carreira, né? Vou ter que dividir uma coisa aqui. De vida. Uma paciente... Aí, Zé, ouve essa. Uma paciente minha, a gente estava conversando sobre relacionamento, não vou citar nomes e nem nada, e ela estava com
uma angústia, né, de querer romper esse relacionamento, mas toda vez que ela tentava romper, o marido ameaçava de todas as maneiras possíveis, e a gota d'água foi ameaçar tirar a própria vida, então tava uma coisa mais pesada, enfim. E aí ela falou assim, ai, Mari, tá tão difícil, por que ele não morre? E aí tá mais fácil matar o marido, né, mentalmente, do que de fato, olha, meu amigo, não funciona, meu amigo, né, já trouxe aqui a realidade. Não funciona mais a nossa relação, né? Não tá mais rolando como poderia. Vamos manter o nosso amor e vamos mudar de título? Que a gente não, essa coragem vem do coração, né? É o agir com o coração. Então, a gente não precisa ter raiva, não precisa ser com ódio, não precisa ser no sofrimento. Ele pode ser no amor. E pode se findar, que a gente até falou no primeiro episódio isso, das finitudes. Então, ele pode terminar, mas ser grato por tudo que aconteceu, por todo aprendizado. E aí, na transição de carreira, a mesma coisa, né? Olha, eu estava trabalhando... Aí você pode contar que você teve uma transição linda. Foi uma transição... Durou um certo período, um tempo, né? Porque a parte financeira a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Um preparo maior, assim, né? Como que foi, Fê, para você? Eu comecei atendendo bem no final do curso, né? Da pós-graduação em psicanálise. Já estava fazendo minha análise didática desde Nossa, eu fui o primeiro aluno da minha turma a fazer análise didática, começar a análise didática. Isso 1 ano e meio antes do curso obrigar a fazer análise. Então, assim... Eu também. Então, assim, já foi, né? Eu falei, também. não, eu vou fazer porque, assim, é uma coisa que a psicanálise, né? Ser psicanalista, terapia, ajudar as pessoas, tudo, era uma coisa que eu queria muito fazer para amanhã, né? E aí vem trabalhar a ansiedade, calma, respira, tudo, né? E eu vim do mercado publicitário, a gente se conheceu, né, fazendo campanha, depois a gente trabalhou bastante junto. A Mari também é locutora, tá, gente? Eu não trabalho tanto mais como locutora, mas sim. Mas a gente fez bastante coisa junto, né, tudo, né? E o mercado publicitário é um mercado muito louco, não tem muito horário, as pessoas não se respeitam, enfim... Não há respeito pelo próximo, né? Não que elas não se respeitam, mas não há respeito pelo próximo de entender o momento do outro. E eu, como ex-redator, né, em criatividade o tempo todo, era difícil manter, né? Às vezes ali o cerne, né, a pessoa equilibrada, a homeostase, né, era difícil, né? Então era muito treinamento, né? Ainda mais na sua profissão. Nossa. Então, durante muito tempo, eu fiquei na jornada dupla, trabalhando em agência. Quanto tempo, você lembra? Aí eu fiquei... Ano? Eu comecei atendendo em 2020, na pandemia. Mas você estava trabalhando ainda. Estava trabalhando. Na verdade, eu fiz outros cursos também, não sei se eu te falei isso, Mari, mas... Não sei também. Eu fiz programação neurolinguística, fiz hipnose, vários cursos de hipnose, também uso isso nas sessões. Então, eu atendia com hipnose e programação neurolinguística desde 2018. Não muito, porque não dava presencialmente na época, né? Na época, a gente estamos falando de 6, 7 anos atrás. Então, na época, era muito difícil sair da agência, ir para um lugar fixo, então eu atendia menos, mais de final de semana, tudo. E na psicanálise, desde o fim de 2020, o segundo semestre de 2020, com a facilidade do online, né? E aí, fazendo a jornada dupla. E aí, no meio do ano passado, que aí eu falei, não, chega, não dá mais, no mês de 2024, né? Eu falei, não dá mais, vou ficar, porque a agenda começou a vir mais gente e tal, tudo. Eu falei, não, agora eu preciso ficar só só na psicanálise, que é aquilo que eu entendo como meu propósito, tudo. E aí veio a coragem, né? Porque, nossa... E precisa, hein? E precisa. Gente, terapeuta sofre também, tá? Então, procrastina, a gente é ser humano, igual como qualquer outro. Então, foram algumas sessões de análise didática, né? Com meu supervisor, né? E aí eu fiz uma postagem no LinkedIn e falando sobre a transição de carreira e tal, e meu supervisor foi... Na hora eu fiquei até um pouco meio bravo com ele, assim, não, né? Bravo no sentido de piada, assim.
mas ele tem razão, né? Falar, fiquei feliz por você porque você saiu do armário. Interessante. Agora você colocou ali embaixo do seu nome no LinkedIn. Assumiu, né? Um psicanalista clínico. Né? Não tá mais ali redator, head de criação. Não, tá como psicanalista clínico. E choveu um monte de mensagem das pessoas elogiando, né? Me dando desejo de boa sorte e tal. E muita gente mandou, umas 4 ou 5 pessoas vieram no privado perguntar como é que foi essa transição. E 2 dessas pessoas querem também ir para a área de terapia integrativa, de outras coisas, né? Inclusive, eu tenho até uma amiga que também era publicitária da área de atendimento e ela foi para... Eu vou falar aqui, mas eu não lembro direito assim, o nome, mas é mapa astral, astrologia. Ela faz essa parte de outro tipo de terapia. Mas que também ela falou, Fê, eu tive que ter muita coragem. Porque é confortável você estar ali, né, no trabalho, sofrendo horrores, mas no final do mês pinga aquela grana lá e você dá um reboot, né? Dá um reset, né? Como se fosse um personagem de videogame e que você tá com a tua energia baixa ali, aí você vê lá um negocinho de cruz ali e fala, opa, a hora que pega a cruz, volta a energia, né? Aí dura aquele mês inteiro de novo, aí você tá explodindo, energia de novo, e aí você não sai desse vício. E a gente começa quando a gente faz a transição, porque eu também tive, né, uma transição de carreira, a gente começa a entender o que é automotivação. Sim. A autorresponsabilidade, a autotraição. Uhum. Ela é muito... quando a gente promove, de fato, uma mudança na nossa vida, a gente começa a voltar para a gente no sentido de, opa, é comigo. Uhum. Não dá para esperar uma condição favorável, não dá, é o agora, não tem o que fazer. Eu também, Fê, em 2009... como é que foi para você? Em 2009, eu me formei como arte terapeuta e psicopedagoga, mas eu era das artes cênicas, e eu sou formada em artes cênicas, só que eu dava as aulas, sempre dei muita aula de teatro e tal, voltada para o comportamento... Eu sou apaixonada por comportamento humano desde que eu me conheço por gente. E eu dava voltada para o comportamento humano, para autoconhecimento. Eu tenho muito contato com um ex-aluno meu ainda. E assim, vários dos meus ex-alunos, eles são amigos mesmo, da gente ter turma juntos, e a diferença de idade era muito pequena, e eu comecei muito jovem. E eu me lembro que eu já lia muito sobre Freud, Jung, o que quer que seja, e eu me lembro de trabalhar o autoconhecimento mesmo, tanto físico quanto, enfim. E eu nunca entendi isso. Que a minha vibe não era necessariamente o teatro, o drama, era o autoconhecimento. Quando eu concluí a graduação, eu falei para o meu orientador da faculdade que eu queria fazer psicologia, que eu ia prestar de novo. E ele falou, Mari, não faz não, faz arte terapia. Porque você já pinta, você canta, você tem toda uma gama aí das artes, né? Você vai para esse viés e aí você explora primeiro para entender se faz sentido. E eu amei, Fê. Legal. Eu me encontrei. Aí fiz psicopedagogia para entender como é que a gente aprende e ensina. E aí eu fui fazendo um monte de outras coisas, mindfulness, psicanálise, constelação. Eu fui um pouquinho para essa parte da fenomenologia, que eu acho que é bem interessante também. Hipnose, acesso direto ao inconsciente. Você fez também? Fiz. É muito bacana isso, porque a gente dribla o superego, enfim. Mas eu fiquei bastante receosa em vários momentos da minha vida. E aí, quando eu entendi o que é o propósito humano, que eu acho que é legal falar sobre isso. Olha, propósito é o nosso talento conectado com a nossa essência. E a gente não é aquilo que a gente fala que é, ou que a gente faz, ou que a gente quer. A gente é aquilo que a gente vibra. E para a gente conectar aquilo que a gente vibra, a gente precisa querer. E aí, a gente identifica um talento... existe, às vezes, um medo, que é um medo bastante genuíno, mas é um medo de explorar esse talento. E quando a gente perde esse medo, através da nossa coragem, a gente, de fato, transforma esse talento em um propósito. A gente conecta isso. E o que é a missão? A missão é o propósito
apresentado para todo mundo. É quando eu consigo envolver as outras pessoas na minha vida. Então, quando eu comecei a atender na transição mesmo, né? Olha, agora eu assumi que sou uma terapeuta. E eu não aceito mais fazer. Esses dias, recentemente, um grande amigo meu, Mar, mandou uma mensagem para mim: Mari, você topa apresentar? Porque eu apresentava, trabalhava como apresentadora um tempão. Você topa apresentar um projeto? Vai ser muito legal. Eu falei: é sobre autoconhecimento? É sobre comportamento humano e saúde emocional? Aí ele falou: não, minha área é essa. E aí eu entendi a minha transição. Falei: puxa, é isso mesmo, sabe? Não tem... É tão bom. Como é que você sente isso? É libertador. Acho que a palavra certa é libertador, assim, porque, de fato, a expressão que o meu supervisor trouxe de sair do armário... É maravilhoso. Nossa, falei, cara, é isso, porque eu tava, mas não tava. Eu ia, mas... Óbvio que eu tava atendendo meus pacientes super bem, me dedicava, né, lia, levava na minha análise, tá acontecendo isso, o que você acha, tal, discutia, debatia, lia a respeito, tudo, né? Mas é diferente quando você fala, não, agora é isso, né? E assim, trazendo um pouco, não pro religioso, mas o Criador, né? Deus, vamos falar do Criador. Chega uma hora que ele dá duas coisas para você, né? E que você tem que fazer a escolha. Não adianta, você tem que optar por uma e você optando por uma, você automaticamente vai anular a outra. Né? E aí não chegou o momento eu senti, falei, não, agora eu vou. É uma decisão, que tem uma cisão no nome. Exato, toda escolha é uma renúncia. Quando a gente toma uma decisão, a gente corta algo. A gente corta algo. E aí a gente renuncia a algo para dar espaço para o novo vir. Por isso que transforma. Mas essa questão aí de você trazer duas posições, que eu adorei essa ideia que você trouxe aí. E aí eu vou ter que escolher alguma coisa. Você conhece gente, não sei se você teve esse contato, de não escolher por medo de tomar uma decisão errada? Sim. Então, aí que tá. Decisão errada. Tem, né, Fê? Não tem decisão errada. Eu não acredito nisso. Existe a decisão que faz mais sentido para a pessoa no momento que ela está passando. Tem muita gente que, não sei se acontece com você, será que eu estou tomando a decisão correta? Nossa, todo dia. Aí eu pergunto, devolvo com a pergunta, por que tem que ter correto e errado? O que é certo e errado? O que é certo e errado? É para quem esse certo Vai fazer e errado? sentido para você mudar de carreira? Vai fazer sentido para você se divorciar? Faz uma análise. E aí, por isso que eu também sou fanático por comportamento humano, tudo. E aí, fiz a psicanálise, fiz outros cursos. Eu fiz, vou falar baixo para não... Fiz coach também. Mas eu não quero me vender como coach, tá, gente? Porque eu acho que tá um pouco denegrida a imagem, mas... eu adoro as ferramentas do coach. Uma ferramenta que eu uso bastante chama Ganhos e Perdas, que eu acho fantástica, assim, porque eu consigo trazer a consciência para a pessoa naquele momento da decisão. Então, tipo, o que você ganha ao realizar isso? O que você perde ao realizar isso? Que é o prós e cons que a gente trabalha Exatamente. em terapia, O que você ganha ao não realizar? O que você perde ao não realizar? E aí você bota tudo numa balança, né? E aí você fala, não, realmente vale a pena eu continuar na carreira, vale a pena eu mudar, vale a pena, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Você falou do negócio de universo, né? As coisas vão conspirando, tudo, Sim. né? Eu gosto muito também de um conceito, não é lei da atração, é lei da tração. O que é lei da atração? Eu direcionar o meu GPS para aquilo que eu quero. Né? Então, eu quero, falando de mim, né? Eu quero atender, eu quero ser um psicanalista, eu quero atender as pessoas, tá? Quanto eu quero ganhar por mês? Tá, beleza, vou fazendo tudo, as estratégias ali, tudo que eu tô querendo, traçar meu objetivo mesmo ali, tudo, mas já trabalhando que não vai ser da noite pro dia. Não vai ser da noite pro dia que eu vou colocar 30 horas. Senão gera frustração. Exato. Né? Eu tenho uma expectativa muito alta. Exato. E aí você tira o peso. É que nem, por exemplo, escrever um livro. Né? Vai abrir o arquivo do Word lá. Você já escreveu um capítulo livro? 1. Eu escrevi um livro despretensiosamente há muito tempo atrás, que foi um livro de contos, que eu tinha Nossa,
Sério? E você nunca me mostrou isso, Fernando Segredo? É um segredo mesmo isso. Não, nunca. Porque eu tinha nossa, muitos anos atrás, eu tinha um blog que chamava Blog de Notas. Eu vou querer ler o seu livro de contas. Por favor. E aí eu trabalhava em agência, então eu ia muito de transporte público, metrô, ônibus, que era mais fácil, né? E eu levava um bloquinho de nota para anotar ideias de campanha e tal, e começava a escrever texto também, né? Frases e coisas, pensamentos aleatórios, né? E eu jogava isso nesse blog de notas. Na época eu não tinha nem Instagram, nada assim. E aí o pessoal começou a ler, curtia, comentava, meus amigos falam, nossa, é muito legal esse texto, não sei, por que você não transforma num livro? Eu tenho um amigo que era editor de uma... Ele era marketing de uma editora, aliás, mas eu não lancei com ele, porque era numa editora específica em um tipo de livro lá, mais religioso, tudo. Ele falou, acho que tem caldo aí, né? Aí eu fui atrás de editora na época, tive coragem e lancei, sim, né? Não, porque você falou com tanta propriedade, é como quando você vai vai escrever um livro. Eu falei, poxa, já escreveu. Não, porque isso é uma coisa legal de falar, porque, eu vou escrever um livro. Aí a pessoa abre lá, coloca o título do livro e fala, nossa, é um livro. Caramba. É pesado, né? É pesado. Então, não, capítulo 1. Vou abrir, vou chamar esse arquivo de capítulo 1, fica mais leve. Ou página 1 do livro. Pronto. Fica mais leve, né? Que aí a gente entra no conceito do Kaizen, né? Que é um pouquinho melhor, 1% melhor hoje do que ontem, e assim vai, né? É isso. Tem uma frase que eu adoro, que é: eu te amo mais que ontem e provavelmente menos que amanhã. Uhum. Isso é muito bacana, porque tem um provavelmente. Sim. É um provável, depende muito né? É muito legal isso da falta de controle, do não controle. Do não controle. E aí, a coragem de transformar uma transição de carreira, um relacionamento, que quer que seja, a gente está falando aqui mais de transição de carreira nesse momento, ela não tem controle. Ela é um risco que eu vou ter que enfrentar como adulta. Para quem não assistiu, a gente falou sobre adultização no primeiro episódio. Exato. E como uma adulta que tem uma autorresponsabilidade, que tem, enfim, um autoconhecimento para entender onde eu estou pisando. E aí, né? Percebe que é mais amplo tudo Sim. isso? É muito grandioso, né? E aí a gente precisa fazer o quê? Ter a nossa responsabilidade na mudança que a gente quer para as nossas vidas, né? Não deixar no controle do outro, né? Então, tem muita gente, assim, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha um cara de marketing lá, um cara bom, o cara era ótimo, nossa. Só que aí ele foi desligado. E o cara, quando eu conversava com ele, o cara era muito gente boa. Ele gostava de rock, é o estilo musical que eu curto mais, assim, mas era um cara roqueiro, ele gostava, nossa, as bandas dos anos 70, 60, o papo com ele era musical 100%. E cerveja, o cara gostava, era apaixonado por cerveja. Ele foi mandado embora, ele estava, sei lá, 10, 12 anos na empresa, recebeu a grana da rescisão, mas ele deixou o controle na mão da empresa sobre a vida dele. E aí ele foi mandado embora. O que ele fez meses depois que ele foi mandado embora? Abriu uma cervejaria com temática rock. Então ele realizou aquilo que ele estava querendo, só que faltou a coragem. Precisou da decisão alheia, né? Da decisão alheia. A empresa teve que tomar essa decisão por ele. Exatamente. E aí esse medo, você acha, como é que você vê isso? Você acha que esse medo pode estar relacionado com a maneira como eu fui criada, por exemplo? Você acha que esse medo pode ter vindo de crenças que limitam a exploração? Eu vou te falar por quê. Uhum. Eu não vou trazer nomes, mas tem uma paciente especial que ela não consegue. É assim que ela se posiciona. Uhum. Aí você pergunta por quê? Ela, não, porque não é para mim. Então tem um não merecimento muito claro. E ela,
qualquer coisa. Por que você não namora? Eu não consigo. Os caras não olham para mim. E por que você... Você tá infeliz no seu trabalho? Tô. E por que você não muda de emprego? Porque eu não consigo outro. Então, na cabeça dela, ela não consegue. E eu tenho um truque que toda vez que um paciente fala para mim, não consigo no setting terapêutico, eu falo, troca esse verbo para não quero. E por que você não quer? Que na minha cabeça faz muito mais sentido quando a pessoa fala não quero, porque não consegue é muito distante. A responsabilidade deixa de ser minha. E o que me faz não querer? Você acha que pode ter alguma ligação com pai, com criação, com limitação, criação muito rígida ou flexível demais? Eu acho que pode. Excelente pergunta essa, porque a gente entra naquele papo do será que eu estou fazendo a escolha correta? Será que eu não estou? Será que a gente entra nos serás da vida, né? Será que vai dar certo? Será que o meu pai vai ter orgulho de mim? O que ele sonhou para mim? Qual a expectativa que eu vou frustrar? Exatamente. Será que... por exemplo, tem um paciente que eu atendo que a profissão dele é o que a mãe falou para ele fazer lá atrás, né? E ele tá até hoje. Já ganhou muito dinheiro, ganha bem, tudo, mas... você vê que ele não gosta daquilo, né? Ele faz porque ele é muito bom no que ele faz e tá tudo bem, né? E ele tem um talento absurdo pra música, né? Um baita num guitarrista, enfim. Você toca? Eu? Eu toco mais ou menos. O que você toca, Fê? Não, que você tá falando de música. O meu instrumento real... eu comecei com violão, mas o meu instrumento real mesmo é a bateria. Gente, nós vamos montar... Zé, você toca? Toco violão. Lá, gente, nós já temos uma banda aqui no podcast. The Freuds. Do Inconscientes, muito né? Bom. Desculpa, e aí? Teu paciente? E aí, ele toca pra caramba, né? Tocava, né? Eu vou falar por que ele tocava. Só que a mãe dele falava pra ele que música ele não ia levar nada com a música não ia trazer nada pra ele na vida dele, não sei o quê, a ponto dele ter raiva da música hoje. Então teve um dia, antes de eu atender ele, que ele me falou, peguei todo o meu equipamento e vendi tudo. Vendeu tudo, assim. Porque eu não posso. Eu não posso ter o equipamento perto de mim. Porque a mãe associou de forma inconsciente ali, né, pra ele, que músico é fracassado, enfim, aí a gente entra num ambiente de crença, né? Preconceito, né? É um preconceito, né? tudo, mas ele encarou aqui, não, eu não posso ser músico porque a minha mãe não vai gostar. Porque a minha mãe tem medo. E aí, olha que interessante a ação dele, porque foi uma ação, né? Então, tinha um movimento que se transformou numa ação, numa atitude. Eu vou vender todo o meu equipamento com raiva. Eu recalquei todo esse meu desejo, porque eu não posso, né, seguir, porque eu não posso, inconscientemente, ter o meu equipamento em casa, porque eu vou ter que lidar com esse desejo o tempo inteiro. Sim. Que interessante isso. Sim. E aí ele vai... era uma forma dele drenar energia, drenar libido. Claro. Né? E aí ele não consegue... ele tem problema com pornografia, e tá tratando tudo, e que não tinha antes no grau... quando ele tinha... uma fuga, né? Total. Pornografia, a gente tem que fazer um episódio de pornografia aqui, porque pornografia é uma fuga, é uma dificuldade de falar não. Sim. Você percebe? Para mim, é muito claro isso. Poligamia, né? A traição, a agressividade, as nossas tendências, né? Que a gente tem tendência poligâmica, enfim. É uma dificuldade de falar não pro meu desejo. Então, eu tenho um desejo absurdo que eu não posso realizar. E aí eu não posso realizar. Aí, primeiro, qual é esse desejo? Não posso ter acesso a ele. Então, eu vou para a pornografia, porque é mais aceitável eu dizer sim para a pornografia do que eu, de fato, realizar o meu desejo, que eu não quero saber qual é. Sim. Então, eu deixo tudo recalcado lá. Pornografia, para mim, é uma coisa tão interessante o processo dessa fuga. É uma fuga tão conscientemente inconsciente. Não sei se fez sentido. Sim, total. Tem a questão de dopamina, né? Da descarga rápida ali e tudo, né?
E é interessante, assim, é um assunto bem, bem interessante, né? Tem um outro paciente que eu atendo que quando ele tocamos no assunto de pornografia, tudo, e aí ele acha que na carreira dele ele tá fracassado, tal, tudo, né? E aí, quando ele assiste pornografia, ele falou o seguinte, ele falou, eu me vejo na cena, né? Eu me vejo lá na cena. Então, o que que eu na hora fiz o insight ali para ele, assim, explodiu a cabeça dele e falou, nossa, faz um baita sentido para mim. Será que o teu insucesso não tá ligado a perder o falo? Ou a sua sexualidade não explorada. Ou sexualidade não explorada. Mas para ele, naquele caso, qual que era? Eu me vejo na cena, e aí quando a gente vai pra pornografia, a gente sabe que... Ele se vê na cena com quem? Com a mulher ali, tudo... Mas é uma cena... Ele dominando, entendeu? Interessante, hein? E aí eu falei, será que você não tá sentindo falta de ter o falo novamente, de ter o poder, né? O controle na mão, né? E aí é uma submissão. Como é que é a relação dele com os pais? Péssimo. Pais separados, sexualidade muito, muito novo, né? Ele não teve contato físico novo, mas ele teve acesso a revistas, a coisas muito novas, assim. Então, a mãe falava muito mal do pai, ele via pouco o pai. Tem que defender a mãe, né? Aí a gente precisaria aprofundar muito mais, que provavelmente deve ter aí alguma coisa de Édipo, a gente não sabe. Enfim, também. Você sabe, mas... me lembrou agora um paciente que eu tive. Puxa, eu vou mudar os nomes aqui, tá? Uhum. Mas teve uma sessão que eu falei para ele assim, me fala de você. Se você tivesse que se apresentar de alguma forma, como seria? Como é que você se apresenta? E ele falou assim, eu vou mudar o nome, eu sou o filho da Dona Adélia. Uhum. Essa é a apresentação dele. Nossa. É assim que ele se vê no mundo. Nossa. Eu sou o filho da Dona Adélia. Ou seja, ainda tá cordão umbilical. Ele não ele não é ninguém se... Ser a mãe. Ele precisa da mãe para ser o filho da mãe. Exatamente. Esse é o papel dele no mundo. Que ser resposta. Filho da Dona Adélia. Eu gosto muito na primeira sessão. Obviamente a gente faz muita pergunta, uma anamnese que a gente faz ali tudo, né? Então, mas eu gosto... Para quem não sabe o que é anamnese, explica aí, Fê. Pode falar. É uma série de perguntas que a gente acaba elencando para entender um pouco mais do que esse paciente, qual é a verdade desse paciente, o que ele está passando. Exato. E qual que é a demanda dele, né? Para a gente ter um norte, entender. E aí a gente faz um planejamento também. Uhum. Não é aleatório, né? A gente cria um planejamento, tem um prontuário, enfim, Exato. Só para entender o que é a anamnese. E às vezes dá tempo de fazer tudo nas perguntas, e às vezes não dá, que é completamente normal, né? Às vezes geralmente, a minha é bem dinâmica, viu? Não, a minha também, mas assim, às vezes eu não consigo fazer, sei lá, tem 10 perguntas que eu preciso fazer, eu não consigo fazer 3, porque a pessoa tá precisando botar para fora. E drenar a emoção, drenar... E uma coisa puxa a outra, né, Fê? Você faz uma pergunta, a pessoa fala, sabe o que eu lembrei? E você já percebe que acessou ali um quantum de afeto, que já puxou. Exatamente. É uma coisa, livre associação de ideias, né? Uma coisa puxa para outra e vai, né? Mas eu gosto de fazer uma pergunta, principalmente para quem é casada, que é uma pergunta pegadinha. Então a pessoa vem falando, fala o problema, sei que é casado e tal. Eu falo, me fala sobre a sua família. Eu uso também. E aí a pessoa começa a falar, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, tá. E aí a pessoa vai fala. E aí eu termino. Você sabe qual foi a primeira pessoa que você falou quando eu perguntei sobre a sua família? Aí, minha mãe, meu pai. Eu falei, então, você é casado, casada, sua família é sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, hoje são seus parentes, então... Aí a pessoa fica... Cadê essa castração, né? Cadê esse vou mudar de level do videogame? Exatamente. Nossa, é perfeito. Mudar de level de videogame, maravilhoso. É isso aí. Agora... E aí vem muitos problemas, né? Que, principalmente de homem, né? Que casa, acha que a mulher tem que ser a mãe dele, né? Ou
a mulher casa e acha que o marido tem que ser o provedor da maneira como o pai cuidava, e ela tem a atitude como a mãe, ou exatamente o oposto. Enfim. Aí é tema para outro. Também. Nossa, a gente vai falando aqui. Mas essa transição, então, que a gente precisa ter. Essa transição não, essa coragem que a gente precisa ter para transformar a nossa vida, ela pode ser regada. Eu não acredito que a gente recebe aquilo que a gente planta. Eu acredito que a gente recebe, que tem, né, um ditado, você vai colher aquilo que você plantou. Eu acredito que a gente recebe aquilo que a gente cultiva. E é muito importante a gente entender o que a gente está cultivando nesse momento. Se é uma aceitação, e o que é aceitação? É amar. O que é amor? Amor é eu dizer sim para você do jeito que você pode ser. Quando eu acho que você deveria ser de outro jeito para que eu pudesse te amar, não é mais amor, é chantagem. Então, amor é um simzão. Você dá um sim. Eu sou o Fernando Segredo, psicanalista. Eu sou Mari Seconello, terapeuta. E se esse conteúdo te interessou, se você se identificou com esse conteúdo, segue a gente aqui, ative as notificações e manda para aquela pessoa que deve estar no seu coração, na sua mente aí, que você sentiu de enviar para ela, beleza? Sala de Espelhos, o seu podcast.